E aí, gente, como é que vocês estão? Preciso dizer mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Que a gente vai ver um pouquinho da chegada do Marcelo. Chegou, hein? O homem chegou, a fera tá no Rio, saiu com bandeira do Fluminense, né? Cantou música com a torcida. Cara, assim, a festa é de arrepiar, né? A festa é de arrepiar. Eu devia ter feito o react, né? Da primeira vez que eu vi o vídeo, porque foi um negócio. Pô, impressionante, a chegada é impressionante, né? Com a ansiedade, obviamente, da apresentação no Maracanã, cerca de 30 mil ingressos vendidos até o momento, né? Então, assim, pouca coisa, né? Vai ser uma festinha pequena, muito mais ingressos devem, né, ser vendidos, devem ser comercializados, e a apresentação do Marcelo vai ser simplesmente uma loucura, né? Vai ser um pandemônio, pelo menos assim espero eu. A gente vai ficar nessa ansiedade para ver a grande festa, né? Não tem muito vídeo, infelizmente, no canal do Fluminense, mas tem esse Reels, então a gente vai ver isso aqui depois, tá? Mas antes de tudo, vamos fazer um giro pelas notícias, pela rodada, né? Rodar os jogos do dia. A gente vai ouvir também um pouquinho da coletiva do professor Maurício Barbieri. O Vasco venceu 2-0 o Bangu e é o segundo colocado, né, do campeonato. Acreditem se quiser, tá? O Vasco passou o Flamengo, né? Enfim, a gente vai fazer o giro pela rodada. Primeiro vamos fazer o giro pelas notícias, né? Já que a gente tá falando de Fluminense, Marcelo, tá aqui, ó. Chegou com bandeirão, né? Uma grande festa, foi legal, hein? Foi legal. A gente vai ver o Reels animal, assim, ó. Pô, eu vou deixar isso aqui. Vou deixar isso aqui. Deixar isso aqui. Deixando os créditos antes de mais nada, né? Globoesporte.com. O giro pelas notícias, o giro pela rodada vai ser pelo GE. Então, antes da gente ir pro Reels, hein? Vamos ver isso aqui também, né? Vamos ver um pouquinho desses vídeos do GE. Ah, cara, isso aqui é uma loucura, né? Aí, ó, ó. Isso aqui é uma loucura, mano. Pô, isso aqui é o que tem de melhor, né? É óbvio que assim, a gente fica nessa de. O torcedor rival deve estar falando, não adianta comemorar se não ganhar nada. Mas, cara, só essa festa aqui é impressionante. Eu também concordo, não adianta fazer tudo isso aqui se não ganhar nada. Mas, pô, que é bacana o negócio, é diferente, né? É diferente. Vamos embora. A gente vai ver assistir um pouquinho desses vídeos aqui depois do GE. Então, o Marcelo já está inscrito no Carioca e depende de uma regularização, né? Precisa de uma documentação internacional. Vamos ficar no aguardo e na ansiedade, torcendo muito para que isso aconteça, né? Para que ele já possa estrear o quanto antes. Não sei em que condições ele está, né? Certamente que em condições táticas e técnicas deve estar muito abaixo, né? Porque ele precisa de um. Mas fisicamente a gente espera que ele esteja numa situação bacana, de pelo menos entrar no final de uma partida, né? Para o torcedor fazer uma grande festa, curtir esse momento, né? Óbvio que vai levar tempo para ele se ambientar, para ele mostrar todo o seu talento, mas a gente fica, obviamente, na ansiedade, né? E aqui, a apresentação do Marcelo, quase 30 mil ingressos vendidos até o momento, né? Nesse momento em que eu gravo o podcast, já deve ter subido muito mais com a chegada dele, com a repercussão das notícias. E tá, gente, se você puder ir, vai, né? Nem se você assim, não torce pro Fluminense, vai para ver o Marcelo. Cara, assim, não vou dar moral pro tricolor, pro tricolor das Laranjeiras. Não, cara, é o Marcelo, mano. E tá barato pra caraca. Se bem que esse aqui. Não, isso aqui é pra não sócios, ó. Pô, mano, sabe? Tipo, é um negócio que é uma oportunidade única de você ver isso, né? Ah, pô, vai ter todo um tricolor lá. Se você for simpatizante, vai, né? Às vezes o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, o seu filho é fluminense, vai junto, vai, que vai ser um negócio de louco, hein? Vai ser um negócio de louco, tá? Vambora, vamos pro o giro pela rodada, né? O giro pela rodada, então, a gente teve Copa Libertadores da América. O Fortaleza perdeu em casa, né? Foi bonito de novo, teve hino, teve mosaico, luzes dos celulares. Cara, assim, mas é impressionante. Eu fiquei, assim, eu no jogo, você fica meio. Cara, toda vez que o Cerro atacava, dava uma apreensão, porque o Fortaleza parecia um time perdido em campo. Eu não sei se todo mundo teve a mesma expressão que eu, talvez eu esteja sendo muito exigente,
Mas, cara, assim, cada ataque do Cerro Porteño era pra mim, cara, assim, era um momento de tensão. Eu falei, cara, não tô, um time sem vontade para se defender. Um time sem atacou, ofereceu perigo, tentou ter o controle do jogo, tentou ser ofensivo, tentou ser agressivo, mas, cara, defensivamente foi um pavor. Eu não entendi nada. Não entendi nada, assim, o torcedor jogando junto com o torcedor, o que a gente viu na rodada anterior, o jogo da volta foi Fortaleza, foi uma baita festa, né? E aí o time, primeiro tempo foi mais difícil, o segundo tempo o time deslanchou. Obviamente que o Maldonado não há nível de comparação, né? Não há nível de comparação. Você comparar o Maldonado com o Cerro Porteño. O Cerro Porteño é um adversário extremamente tradicional na Libertadores. Mas, cara, é impressionante. Cada ataque do Cerro era uma loucura. Se dava um desespero de ver, cara, que você viu os buracos na defesa do Fortaleza. E aí você fica, cara, assim, os caras não vão voltar para recomposição. O que está acontecendo? Porque, assim, tudo bem, vários lances foram de contra-ataque, mas dava tempo dos caras chegar. O gol, inclusive, do Cerro Porteño, cara, é incompreensível. Aliás, né, o Thiago Galhardo perde uma penalidade. Como é que é o nome? O Caleb ele toma a penalidade, ele dá uma forçadinha, né? Ele dá uma forçadinha, mas ele toma o contato. Para mim foi pênalti, ele dá uma forçadinha, ele cai de um jeito meio espalhafatoso, acho que teve o contato. E aí, cara, o Jean, né? O Jean foi muito bem na cobrança, ele esperou o Galhardo chutar e fez uma defesa. O Galhardo chutou no meio do gol e ficou parado e defendeu com a mão esquerda, né? E aí o torcedor São Paulino, ele ficou olhando, né? E deve ficar numa. Caraca, né, esse goleiro foi do São Paulo. Só que, né, antes de mais nada, né, antes de você ficar com saudosismo, uma nostalgia, ele saiu do São Paulo por bons motivos, tá? Não sei se todos se recordam, um episódio de agressão da mulher dele na época, né? Postou na rede social, o rosto todo machucado, né? Isso repercutiu de uma forma absurda e o São Paulo rescindiu o contrato, mas é o que eu falo. O São Paulo na busca de um grande goleiro, né, um cara para se firmar na posição, e o Jean poderia ter sido. E o Jean, se eu não me engano, também ele é bom na bola parada também, né? Ele é bom na bola parada também, mas deixou o São Paulo por bons motivos, obviamente, né? Mas esportivamente falando, no jogo, foi muito bem, fez defesas importantes, inclusive a penalidade do Galhardo. E aí, quando perde a penalidade, você fica, cara, não é que você fica desanimado, mas é o que eu falo, assim, cada vez que o Maldonado atacava, você via os buracos da defesa do Fortaleza, foi, cara, esse gol precisava ter saído, porque isso ia dar mais tranquilidade pro time, que para mim tava muito nervoso, e um adversário tendo que sair mais, tendo que se expor mais, o Fortaleza poderia explorar essa bola de contra-ataque, acabou sendo punido num lance, cara, a defesa mais uma vez, assim, pô, os caras, quando tomavam o ataque, o contra-ataque, muito espaço, né? A equipe do Cerro tocava a bola com muita tranquilidade, e aí na cobrança de bola parada, o glorioso Tite, né? Tava o Tite e o Benevenuto na jogada, junto com o Turin, que foi o cara que fez o gol. Só que o Benevenuto, que vai para a disputa de bola, ele tá atrás do Turin. Então ele não conseguiria tirar a bola. Quem teria que ter ido foi o Tite. Ele ficou parado, né? Ele ficou parado. Benevenuto e o Turin se mexem, se projetam em direção na bola. O cara chega primeiro, porque ele tá na frente do Benevenuto, né? E faz o gol. Tipo, cara, assim, você ficou olhando, meu, é incompreensível. Assim, o time tá nervoso. Não tô entendendo. Não tô entendendo nada. O Cerro teve mais. Acho que se teve alguém que mereceu vencer o jogo foi o Cerro. De verdade. Pelas oportunidades. Ah, mas o Fortaleza foi perigoso. Eu acho que foi perigoso. O Jean foi bem. Na minha opinião, o Jean foi bem, mas eu acho que as chances mais claras foram do Cerro. Um time tranquilo dentro de campo, sabia o que tinha que fazer. Muita cera, obviamente, né? Ainda mais depois da expulsão. A expulsão, cara, assim, a expulsão não tem nem o que falar. O cara lá, o tal do Rivas, ele quase arranca o pé do Benevenuto, cara. Foi uma, cara, e o árbitro viu e reviu o lance no árbitro de vídeo que não dava pra entender. Foi, o que esse cara tá procurando? Esse cara, o lance é muito forte, velho. O lance é muito forte. Acabou expulsando de fato o jogador. E aí os caras fazem mais cera.
o Fortaleza teve praticamente segundo em tempo inteiro para buscar o gol da igualdade. E aí teve algumas oportunidades mais claras. O Jean vai muito bem mais uma vez, às vezes fazendo defesa difíceis, às vezes se antecipando, saindo do gol, fazendo muito bem a cobertura. Cara, assim, não deu. Um time muito nervoso, na minha opinião. O Fortaleza estava muito nervoso, com muita ansiedade. Isso se refletiu, isso fica evidente. Você vê a cobrança do Galhardo, é a cobrança de alguém que está nervoso, né? Então, acho que o empate, para mim, seria em virtude de tudo que aconteceu, seria o resultado ideal para o Fortaleza. Óbvio que foi. Eu tinha até falado ontem. Pra, é o primeiro jogo em casa. Esse é o jogo de vencer e vencer bem. Mas devido às circunstâncias de um time muito nervoso, perde um pênalti, o adversário tem um jogador expulso, se você chega em igualdade, o empate não te leva a nada e os caras vão jogar em casa, né? É um risco muito grande você ir para uma disputa de penalidades jogando na sua casa, é uma vergonha você ser eliminado, né? Então os caras sairiam para o jogo. Agora não. Agora é uma situação onde o Fortaleza vai ter que ser, que já mostrou diversas vezes, né? Para quem não se recorda na Libertadores do ano passado, foi o Colo-Colo, se eu não me engano, né? O Colo-Colo venceu no primeiro jogo. O Colo-Colo foi até Fortaleza e venceu bem. No jogo da volta, foi o Colo-Colo? Eu não lembro se foi o Colo-Colo agora. Se eu estiver cometendo uma gafe, eu peço perdão. Foi o Colo-Colo? Eu acho que foi o Colo-Colo, tá? Eu vou pedir desculpas aqui se estou cometendo uma gafe. Só que no jogo da volta na casa do adversário, o Fortaleza ganhou. Então acho que se vale para o torcedor é isso, né? De seguir acreditando, seguir confiando. É uma equipe que ainda vive essa ansiedade, apesar de ser a sua segunda Libertadores. Esse jogo, para mim, ficou muito evidente, um time muito nervoso. Cara, defensivamente perdida a equipe do Fortaleza em campo, na minha opinião. Muito espaço, muito buraco. Os caras iam dois para cobertura, sempre ficavam um livre, né? Parecia tipo quando você tá na pelada, você marca individual, vai dois para cima do melhor jogador, ele passa para alguém que tá livre e o cara faz o gol. Não tô falando que é um time de peladeiro, mas é muito nervosismo, cara. Nessas coberturas, né? Galera demorando para voltar para marcar, para fazer a recomposição. Enfim, um time muito nervoso, jogo até um pouco caótico em alguns pontos. Caótico não no sentido de confusão, caótico no sentido de, cara, tenta aqui, vai na correria lá, tenta alguma coisa diferente. Não deu, cara. Assim, eu acho que venceu a melhor equipe, na minha visão, da equipe que foi com uma proposta muito clara de fazer esse jogo, deu certo. Eles só não contavam com a expulsão, mas foi e assim, com um jogador a menos, o Cerro quase fez o segundo gol. Se faz o segundo gol, aí era fim de jogo, né? Aí era fim de papo. 1-0, eu acho que assim, o torcedor tem que confiar que na Libertadores do ano passado, os primeiros três jogos, um Fortaleza muito nervoso e nos três jogos subsequentes o time já se ambientou, ficou um pouco mais tranquilo, ganhou um pouco mais de casca. Espero que seja assim também. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Vai ser difícil. O Cerro é um adversário muito tradicional. Não há nível de comparação com a equipe do Maldonado, né? Que o Fortaleza enfrentou antes. Muito difícil. Vai ser um jogo complicado. Mas a gente vai seguir na torcida. Espero que, né, a equipe entre em campo um pouco mais calmo, um pouco mais tranquila, sem se expor muito, né? Prestando muita atenção na recomposição, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não é ali, você não tá jogando contra qualquer adversário, né? É leão de Libertadores ali, se o Fortaleza é leão do Psi, do outro lado tem um leão de Libertadores. E leão de Libertadores por quê? Porque é um time tradicional, um time que sabe jogar de competição, que sabe jogar nas adversidades e mostrou isso nesse primeiro jogo. Então é isso, vamos seguir com o giro pela rodada, o Huracan 0, Sport Cristal 0. Aqui a Copa do Brasil, né? O Náutico venceu o Vila Nova, 2-1, passou. Botafogo de Ribeirão, 3-1 para cima do São Raimundo, passou. O Santos venceu bem o Iguatu, 3-0, né? Uma vitória importante para você respirar um pouco mais, para acalmarem, dar uma baixada na poeira, acalmar os ânimos, uma vitória, ainda mais esse placar, independentemente do adversário, você pode desqualificar o adversário ou não, mas um placar de 3-0 para o torcedor, ele sempre traz ele sempre aquece o coração do torcedor. Mesmo mais que a gente falar, ganhou de 3-0 de ninguém, né? O torcedor mais corneta vai falar isso.
Mas quando ele vê que foi 3-0, o coração dele aquece, né? O coração do torcedor aqui não tem jeito, não tem jeito, né? O torcedor ele se alegra com a vitória da sua equipe, né? Independentemente do adversário. Acho que foi uma vitória importante, né? Para dar uma alegria para o torcedor, depois de não ir para a fase de mata-mata, né? A fase decisiva do Campeonato Paulista, fase de mata inicialmente e termina com mata-mata, né? A fase decisiva da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista. Mas eu falei, cara, assim, vai ser importante pro Odair um tempo para ele treinar. Ele segue no comando, tem muita coisa para melhorar. Ele falou para não esperar muitos reforços. Vai trabalhar com esse material. Acho que é um material, não é o ideal, obviamente que não. Dá pra gente ficar aqui também falando pro torcedor, ó, esse time aí vai brigar na parte de cima da tabela. Não, não é bem assim. Agora, com o tempo de treinamento, é o time que pode brigar ali no meio de tabela, enfim, ter uma vida um pouco mais sossegada na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu ouço de vez ou outra alguns comentaristas falando que o nome do Dorival Júnior ele circula forte ali nos bastidores da Vila Belmiro. Eu acho que não, tá? Sincero, honestamente, eu sei que essa galera tem muito contato, mas isso deve vir de um conselheiro que fala, ó, queremos o Dorival. Mas o Dorival, não é uma coisa que vem do Dorival, é uma coisa que deve vir de pessoas internas do Santos. E, sinceramente, honestamente, o Dorival, na minha opinião, o Dorival não vai aceitar trabalhar no Santos. Eu acho que ele, por muito tempo, ele foi. Isso por opções dele mesmo, tá? Opções dele mesmo. De ser um cara de apagar incêndio, né? De chegar em situações difíceis, de tentar reverter uma situação difícil. Ele chegou assim no Flamengo, ganhou 2 grandes títulos. Eu acho que para ele já deu, assim. Por enquanto nessa temporada, né? Por enquanto nessa temporada. Talvez, segundo. Nessa temporada não, pelo menos nesse semestre, né? Segundo semestre, talvez ele estude um pouco, ele vai. Tira para ver a Champions League, ele vai estudar o futebol um pouquinho. Segundo semestre, fala, cara, tô pronto para um desafio. Independentemente de qual seja, aí ele volta pro futebol. Mas eu acho que nesse momento, pegar o Santos na situação que tá de novo, né? Pegar uma equipe numa situação difícil, eu acho que ele não vai aceitar, né? O Dorival, acho que, pô, eu já passei por muita coisa, já engoli sapo demais nesse curto período. Deixa eu tranquilizar, deixa eu estudar um pouquinho. Pelo menos esse é o feeling que eu tenho. Não tenho contato com absolutamente ninguém. As pessoas que falam que, o Dorival no Santos, eu acho que são pessoas internas do Santos que têm uma simpatia pelo Dorival, mas não é algo que, o Dorival falou alguma coisa. Na hora, se de fato acontecer, os caras forem atrás do Dorival, eu acho que ele vai falar, não. É simples assim. Não, não vou. Não é isso que eu quero para mim agora. Não quero passar por essa situação onde não tem garantia de nada. Enfim, né? Eu acho que ele vai tirar um tempo para descansar também, até porque foi meio sacaneado no Flamengo, né? Ele mesmo falou, hein? Isso aqui não adianta. E aí depois vai ficar falando, imprensa paulista, né? O torcedor vai ficar bravo. Não, sim, isso foi ele que falou. Ele falou isso lá no Central da Copa. Para quem não viu, é só procurar o vídeo. Ele foi perguntado sobre isso, ele foi lá comentar lá na Rede Globo, no Rede Globo não, Sport TV, né? Foi Central da Copa? Acho que não foi Central da Copa, né? Era o programa do Sport TV. Enfim, eu esqueci o nome do programa. Ele foi lá e perguntaram sobre o assunto, tá? Ele falou que pediu para sair do Flamengo porque ele ouviu da imprensa que o Flamengo estava atrás do Vitor Pereira. Ninguém do Flamengo chegou e falou: Ó, você não vai continuar. Não houve essa conversa, esse contato. Isso é palavras do Dorival. Então não é especulação, isso foi palavras do Dorival. Então acho que ele já, né? Nesse momento ele está saturado, ele está cansado e eu acho que ele vai, talvez ele tope um novo desafio só no segundo semestre, que aí ele vai, vamos estudar um pouco, vamos ver Champions League, vamos ver torneios, vamos ver Premier League, vamos ver La Liga, vamos ver campeonato, vamos ver o que o Napoli está fazendo, né? Um time com muito menos orçamento, fazendo uma grande campanha. Vamos ver por que o PS, vamos entender por que o PSG não dá certo, né? Vamos ver por que o Manchester City também não ganha a Champions League. Ele vai estudar tudo isso e aí no segundo semestre estou preparado, né? Agora eu quero um desafio, vamos embora, seja ele qual for. Esse pelo menos é a sensação que eu tenho, tá? Eu tenho a dúvida de que, não, ficar pagando incêndio toda hora é cansativo, né? É desgastante, né? É desgastante.
Copa Sul-Americana, algumas rodadas, não vou passar por todos, e é isso, tá? Ah, Campeonato Carioca, obviamente, né? A gente vai ouvir o Maurício Barbieri. O Nova Iguaçu 4, Madureira 0, Vasco 2, Bangu 0. E aqui, só para trazer a tabela do Carioca, calma aí, deixa eu acertar o zoom aqui. Peço perdão. Aqui é o artilheiro, ó. É, Lelê do Volta Redonda, hein? Vai vendo. Para quem acha que o Fluminense vai ter vida fácil aqui, eu acho que passa. Eu acho que o Fluminense vai ganhar. Um time muito organizado, eu acho que o Fluminense ganha tranquilamente. Agora, eu não acho que vai ser fácil. Eu acabei de falar que vai ganhar tranquilamente, assim, nos resultados combinados, né? O jogo em si não acho que vai ser um jogo fácil. Mas eu digo, vai passar tranquilamente na combinação de resultados. Isso eu acho que vai. E aqui, cara, que situação, hein, mano? Que situação, hein? Cadê? Cadê? Aqui. O Vasco terminou com 23 pontos, né? Os mesmos 23 pontos do Flamengo, mas no saldo de gols, Vasco da Gama 14, Flamengo 13, né? E foi por pouco, hein? Porque o Vasco fez 1-0, um gol muito cedo, muito rápido, 5 minutos de jogo, gol do Peck, né? E parecia que ia ser uma goleada, foi perdendo chance, e o Bangu cresceu no jogo. Pô, tomou um sufoco, tá? Tomou um sufoco. Se não é o Léo Jardim, inclusive tem uma defesa do Léo Jardim, ele defende, a bola sobe e bate no travessão e sai pela linha de fundo. Tá abusando, abusou um pouquinho, depois deu tudo certo, né? O Pedro Raul acabou fazendo o segundo gol e uma vitória que deu aí essa possibilidade, né? Essa posição privilegiada. Assim, pô, a gente olha o Campeonato Carioca. E aí, de novo, é o que a gente sempre vem falando. O Campeonato Carioca é o grande campeonato da temporada? Não é. Não é. Mas a gente, pelo investimento que é feito no Flamengo, o Flamengo ficar em terceiro colocado é algo que chama atenção. Tá? De novo, você pode falar, é início de temporada, o Campeonato Carioca não vale nada, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Só que eu continuo vendo muita gente falando isso, e para mim, eu já falei aqui, eu vou seguir nessa linha de pensamento. A gente não pode ficar dando argumento para jogos ruins, atuações ruins. Mas é o início de trabalho, eu entendo tudo isso. O Maurício Barbieri está iniciando o trabalho também, né? Outros treinadores, o Fernando Lázaro está iniciando um trabalho no Corinthians também. Outros treinadores estão. É que contexto diferente, obviamente, né? O Lázaro, no caso, né? Ele já está no Corinthians há muito tempo, mas está iniciando um trabalho também, assim como tantos outros. Né? Por que, que o Flamengo está tão mal? A parte física. Por que está mal fisicamente? Eu falei, cara, assim, não adianta a gente ficar pautando tudo que é início de temporada, o Carioca é pré-temporada. Fisicamente era para os caras estarem melhores. A última partida foi muito boa? Foi. Foi muito boa. E o primeiro tempo, eu achei muito bom. Só que custou caro. Eu acho que valeu. Acho que valeu para mostrar que o time tá dedicado, o time tá acreditando, o time tá fechado com o Vitor Pereira, mas querendo ou não, esse aqui não é um resultado, você possa dizer, por mais que seja pré-temporada, tudo. Não adianta a gente ficar também ficando dando argumento para resultados ruins. Né? Isso aqui é um vexame, é uma esculhambação? Não acho, mas é uma grande decepção. É uma grande decepção. Tudo que o Flamengo fez até aqui, eu tô vendo muita gente falar, isso é um vexame, vexame histórico. Eu não acho que foi um vexame. Eu acho que foi uma grande decepção. O Mundial, a Supercopa do Brasil, acho que foi um bom jogo, não teve nada de vexame ali, né? Isso não vi ninguém falando que teve vexame. Só aqueles torcedores malucos, youtubers flamenguistas, né? Pra ele, não pode perder do Palmeiras, que vergonha, né? Os caras mais exaltados. E o Mundial não achei que foi um Mundial e a Recopa, sim, você pode me achar maluco e discordar de mim, eu não acho que foi vexame. E aqui eu não estou dando argumento para atuações ruins. É que pelo que foi o planejamento, o início de temporada do Flamengo, a pré-temporada do Flamengo, eu falei, cara, o Flamengo não chega em condições, nem para jogar o Mundial e nem para jogar Sul-Americano. Então, para mim, não é um vexame, porque o time não chegou pronto. E aí é o que eu falei, aí você tem que ir a fundo. Por que, que não chegou pronto? Aí sim, aí você tem que criticar tudo que tem que ser criticado, em termos de próprios jogadores, de não se cuidarem nas férias,
da própria comissão técnica, deveria ter feito um cronograma para os caras. Você vai ficar de férias 40 dias, mas aqui está uma sugestão do que você tem que fazer para você chegar bem e voltar bem do período de férias, né? Diretoria é a mesma coisa, de ter dado esse período de férias. Então, assim, é uma culpa, né? Tá, todo mundo é parceiro do crime. Por isso que eu falei, eu não acho que foi um vexame pela pré-temporada horrível que foi feita. Mas que foi uma grande decepção, foi assim como foi. É assim como é terminar em terceiro lugar. Isso para mim, eu não acho que é um vexame, de novo, pela pré-temporada que foi feita. Agora é uma grande decepção, sem dúvida nenhuma. Isso aí não adianta a gente ficar, não, isso é grande decepção. Aqui a Taça Rio, o Botafogo não chegou, hein? O Botafogo não chegou aqui nos 4 melhores, né, do campeonato. E o Volta Redonda vai enfrentar o Fluminense, que terminou na liderança, e o Flamengo vai enfrentar o Vasco, que terminou na vice. Então, vamos ter mais confrontos, duelos, né, clássicos dos milhões aqui, né? Alguns bons jogos. Vamos ver, cara, assim, como é que vai ser, porque o clássico recente, o Barbieri armou o Vasco de uma forma diferente, né? Se você ver o jogo contra o Bangu, é um Vasco que foi perdendo um monte de oportunidades, né? Isso no primeiro tempo, muito ofensivo, com controle do jogo, amassando o adversário. Contra o Flamengo não é assim, ele não joga assim. É aquele, o clássico recente ele não jogou dessa forma, jogou mais defensivo, né? Apostando numa transição. E aí vamos ver, cara, se ele vai repetir a dose, se ele vai repetir isso no jogo, porque assim, o Vitor Pereira tentou encurralar pressionar muito, né? Fisicamente, um jogo de muita imposição contra o Fluminense no primeiro tempo, o time que não está bem fisicamente, você põe muita coisa, muito do aspecto físico dentro de campo, aí o time não aguenta, né? E aí vamos ver, porque se o Vasco der espaço e o Flamengo já conseguir fazer um jogo de imposição como fez com o Fluminense, dá para fazer uma administração, dá para administrar melhor a parte física e a promessa de um jogo muito melhor do Flamengo. Então é um jogo agora de xadrez para os dois treinadores, né? Pro Vitor Pereira e pro próprio Maurício Barbieri, de cara, se eu der muito espaço pros caras, os caras vão ficar bem fisicamente por mais tempo, a gente corre perigo por mais tempo, né? Então, assim, vai ser um jogo de xadrez, né? Vai ser bacana de ver. Tá, vamos seguir, vamos fechar por hoje, né? O giro pela rodada, está quase meia hora, então vamos de Marcelo, né? Se prepare aí, senta na cadeira, coloca o cinto de segurança, tá? Porque isso aqui é realmente, a festa da torcida é uma coisa de louco. Essa é uma coisa bonita demais, né? Cara, isso é o grande barato do esporte, né? A festa do torcedor é algo simplesmente emocionante. Chegamos, velho. Alegria, alegria. E aí, tudo bem? Tudo certo? Galera, ó, galera. Caraca, isso aqui é impressionante, velho. Terminando até agora, esquece, maravilhoso. Feliz demais, alegria imensa. Voltei pra casa. Já tô aqui, agora esquece. Sou tricolor de coração, sou do clube da Marcelo, assina pela sua. A festa do torcedor é algo de louco, né? Vamos ver esse aqui, ó. O GE agora pro GE. Ah, só para deixar o crédito, né? Aqui a gente vai ver no GE, aqui a gente viu no canal oficial do Fluminense, tá? Fluminense Futebol Clube, entra lá, dá uma moral, se inscreve no canal, né? Deixa eu curtir aqui, né? Curtir e vamos ver aqui, ó. Aqui agora a gente vai pro GE, imagens do GE. Vamos ver. Fizeram um esquema. Uma baita festa, tá? Baita festa, tá? Caraca, que impressionante. Isso aqui é. Pô, isso aqui é o barato do esporte, né? Eu vou ficar, nada me interessa, sou tricolor.
A festa da torcida é o grande barato do esporte, né? Vamos fechar algumas abas aqui. Vamos para a coletiva do Maurício Barbieri agora, sem mais delongas. Então entra lá, entra no canal do Fluminense no YouTube, vai lá pro GE, confere mais vídeos, confere mais notícias, enfim, tem coisa pra caraca, é uma grande festa, a gente fica na ansiedade pela apresentação do Maracanã. Amanhã a gente vai trazer mais alguns vídeos aí, hein? Trazer mais alguns vídeos. Se tiver no canal oficial, não sei nem se eu podia mostrar isso do GE, mas às vezes a gente mostra, a gente vamos correr esse risco. É, te deixa os créditos, né? Se pode ou não, aí eu só não mostro, né, melhores momentos, que aí sim, realmente, esse é uma parada que não dá, né? Não dá para arriscar. Então vamos de coletivo do Maurício Barbieri, vamos ver o que falou o professor. E sem mais delongas, né? Vasco TV aqui, canal oficial do Vasco no YouTube. Deixar o meu like já. E faço convite a vocês também. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo se vocês gostarem. A gente sempre acompanha as coletivas numa velocidade mais acelerada. Então, volta lá, assiste com calma, né? A gente não vai ouvir tudo, certamente, porque já estamos com mais de meia hora de podcast aqui. Vou tentar encurtar, vamos ouvir umas 3 perguntas e é isso. Primeiramente, parabéns pela vitória, mais uma. Só que hoje eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco diferente, né? Já também projetando o próximo jogo contra a equipe do Flamengo, mas hoje eu consegui observar uma equipe muito abaixo do normal em comparação aos últimos jogos, pelo menos os últimos 5 jogos. Acho que foi uma atuação assim relativamente, né, muito abaixo do normal. Então eu queria que você fizesse uma avaliação, justamente o que tirar de positivo e de negativo da partida de hoje, já projetando a partida contra o Flamengo. Muito obrigado e parabéns pela vitória. Bom, boa noite, obrigado. Eu acho que o principal ponto positivo é que essa sua análise demonstra que a gente conseguiu um grande objetivo, que é mudar a expectativa de vocês em relação ao que se espera dessa equipe. Porque a gente produziu para fazer muito mais gols. Claro que tem pontos a melhorar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, assim como o jogo do Boa Vista, a gente acabou dando oportunidades que normalmente a gente não dá aos adversários. Mas a gente produziu, gerou volume, gerou situações, precisa definir melhor. Eu acho que as oscilações elas vão acontecer, ainda mais depois do último jogo, que foi um jogo que exigiu bastante da gente, um intervalo curto, a gente com pouco tempo para ajustar as coisas. O outro ponto positivo que eu posso destacar é que a gente conversou bastante sobre a importância de a gente fazer um jogo para conquistar uma possível vantagem de 2 resultados iguais, porque isso é mérito do nosso trabalho, é sinal de que a gente trabalhou bastante e bem nessa primeira fase, era um objetivo, a gente conquistou esse objetivo. Eu acho que são esses os pontos positivos. A gente, mais uma vez, acabou entrando com uma equipe diferente. A gente falou isso outras vezes, né? Hoje, a gente tinha a situação do Léo e do Piton estarem pendurados, não queria correr o risco de tomarem um terceiro. E também a oportunidade de dar oportunidade a outros jogadores, o Anderson, o Paulo Vitor começar um jogo. A gente segue naquele processo, apesar de estar na iminência de ter decisões importantes, naquele processo de fortalecimento da equipe, do grupo, do elenco, de conhecimento, de olhar os jogadores, de colocar para jogar, de crescer com os desafios, né, com as oportunidades. Então a gente segue nessa batida. Boa noite. É legal que ele começa, né? Ele foi perguntado ali, uma partida muito abaixo, né? Ele falou, cara, o ponto bom é que a gente freou um pouco as expectativas de vocês, né? Porque em virtude dos últimos resultados, foi se gerando uma expectativa acima do que, eu acho que do que é compatível com a equipe hoje. Né? E aí não estou menosprezando a equipe, tá? Mas é mais pela questão da nova comissão técnica e da formação do elenco. A expectativa que vai sendo colocada, ela é muito acima daquilo de um trabalho que está se iniciando. Se a gente olha, é o que eu falei, a gente acabou de falar do Flamengo, a gente olha para o Flamengo, um elenco consolidado, né, que joga junto já há um tempo, vem um novo treinador e não dá certo, não dá liga. É óbvio que tem o problema físico, mas entrosamento, né? Você tem o mínimo de entrosamento, às vezes falha isso não acontece no jogo do Flamengo. O Flamengo fez um gol contra o Fluminense, gol do Cebolinha, mas não foi um gol coletivo, foi uma jogada individual do atleta, né? E aí, por isso que essas atuações, né, os últimos resultados, eles meio que geraram essa expectativa em relação ao Vasco, mas como diz o Barbieri, sim, isso calma, assim, isso foi bom porque calma, né? A gente vive um bom momento, a gente está bem, o elenco está bem, mas foi um elenco modificado. A gente teve muitas oportunidades de gols que não foram convertidas. Sofremos em dado momento do jogo, como eu falei aqui do jogo, sofreu desnecessariamente, né? Talvez o Léo Jardim, que eu falei, tem uma defesa do Léo Jardim que ele defende a bola, vai para trás, bate no travessão e sai, né?
Então, assim, também teve muita felicidade. Também teve muita felicidade. Ele falou, pô, o Léo não pôde jogar, não jogou porque ficou com medo do terceiro cartão amarelo, né? E aí tomar uma possível o Léo e o Piton, né? Então ele tomou esse cuidado de fazer gestão do elenco também. Então, por isso que é um elenco modificado. Vive um bom momento, acho que seguiu sendo um bom momento, mas, como destacou o jornalista aí, o rapaz que perguntou, não foi uma atuação do mesmo nível das anteriores, mas ele falou, cara, assim, calma, né? A expectativa está sendo muito grande, mas é um trabalho que está começando, é um elenco que está em formação. A última partida exigiu muito do Vasco, né, em termos físicos, então também tem esse fator de pouco tempo de recuperação. Então acho que, cara, foi bem na resposta o Barbieri. Eu acho principalmente na questão de frear as expectativas, calma, né? Sim, óbvio que o torcedor se alegra, óbvio que os resultados são importantes, a gente gosta de vencer, mas calma, né? É um trabalho que ainda está começando e que vai passar por oscilações, como destacou o próprio Barbieri. Professor Barbieri, Deco da Colina, lá do canal Mário Coelho Vasco. Pô, eu vi uma notícia, desculpa, só interrompendo mais uma vez. Eu vi uma notícia do Botafogo de que os cartolas estão, a gestão está considerando, né, eventualmente mandar o Luiz Castro embora, se os resultados esportivos não chegarem a curto, não os resultados esportivos, porque resultado esportivo é ganhar título, mas se as melhores atuações esportivas não acontecerem num curto período aí que tem pela frente. Então você vê, cara, para mim é inimaginável mandar o Luiz Castro embora. Vai trazer quem, né? Vai trazer quem? Assim, é das coisas do futebol, né? Assim, é dos incompreensíveis. Mas eu entendo, assim, pro lado empresa, você avalia os números, né? Assim, o funcionário tá aqui, veio, teve tempo de trabalhar, o time cresceu e agora caiu. Por quê? Se não tem uma explicação, qualquer empresa, o funcionário ele é demitido pelo baixo rendimento, né? Pode ser por esse caminho que a gestão Textor siga, mas que eu concordo, eu acho que eu acho que acho não, eu não concordo, né? E hoje vascaínos. O Léo fez muita falta, né? A gente viu que hoje o time saiu muito na base do chutão. Então, assim, numa falta do Léo, o senhor não pensa ainda continuar saindo nesse toque de bola pelo chão, com a posse de bola em si do Vasco, ao invés de sair rifando a bola? Eu acho que tem mais a ver com o momento e com a circunstância do jogo do que propriamente com a ausência do Léo nessa saída. A gente acabou perdendo uma bola com o Andrei, eu acho, com um passe por dentro do Léo. E como a gente não estava conseguindo ampliar a vantagem para ter uma segurança no placar, a gente acabou ficando um pouquinho ansioso em defender o resultado, procurou fazer um jogo um pouco mais seguro. Outra situação que contribuiu para isso foi que em muitos momentos eles deixavam os homens de frente no mano, e a gente sabe que o Pedro normalmente leva vantagem para segurar essa bola, então é uma situação que a gente trabalhou para explorar também. Talvez hoje a gente não tenha conseguido ser tão efetivo quanto foi em outros momentos, mas por isso às vezes um pouquinho dessa saída mais longa para tentar encontrar o Pedro segurando essa bola, acionar os homens que vêm de frente e já ligar rápido esse ataque. Claro que o Léo vem em altíssimo nível, normal que a gente oscile um pouquinho na ausência dele, mas eu acho que o Anderson fez um bom jogo, fez um jogo seguro. Depois ele mesmo, acho que por falta de ritmo, acabou pedindo para sair, o Zé entrou, acho que é importante, é um jogador que tem muito talento, muito potencial, um jogador que tem essa capacidade de ajudar bastante na construção, e é importante que ele vá ganhando os minutos. Aqui foi perguntado, né, em relação à não atuação do Léo, que é um cara que participa muito, né, do jogo com a bola no chão, e foi questionado aí em relação aos chutões, né? Foi chutão que ele falou, que o repórter falou? Cara, são situações de jogo. Eu falei, às vezes a cobrança, eu senti essa pergunta muito mais num tom de cobrança, né? Em relação à atuação do Vasco. O Barbieri respondeu na pergunta anterior, sabe? De que, primeiramente, né, a expectativa que está sendo colocada ela é acima do que é necessário, do que cabe no momento. Para uma comissão que está sendo que foi formada agora, para um elenco que ainda está em formação. O elenco não está fechado. Óbvio que muito provavelmente não venha mais um reforço nesse início de temporada, mas no meio da temporada deve vir mais gente. Então, assim, o elenco não está fechado, né? Tem muita coisa ainda para evoluir, para melhorar. O Andrei, por exemplo, ele vai sair no meio do ano. Então tem muita coisa que vai mudar, né? Se o Andrei, por exemplo, começar... isso eu tô achando perigoso, ele tá jogando todos os jogos já, né? Jogou dessa vez de novo.
o próprio Maurício Barbieri falou, não se pode criar uma dependência em cima do Andrei. Acho perigoso ele jogar todos os jogos. É o cara que tem, ele vai ajudar muito, ele pode ser uma referência técnica, sim, mas não, o time não pode ficar dependente dele. Esse é o cuidado que o Barbieri tem que ter, mas ele tem que jogar. Acho que ele tem que jogar. Eu só acho que tem que tomar esse cuidado para não se criar uma dependência. E só que no meio do ano, se o Andrei cumprir uma função tática, o Vasco certamente vai atrás de uma opção na posição. Ou o Barbieri vai tentar, nesse tempo, até a saída dele, encontrar alguém para fazer esse papel internamente. Não sei. Essa é dor de cabeça para. Não sei, não. Certamente que vai tentar. Mas isso é dor de cabeça para ele, né? Ele é o treinador e ele ganha muito bem para isso. Mas é o que falou, cara. Assim, eu sei que eu falei. A pergunta senti muito mais um tom de cobrança, mas elenco modificado, né? Ele falou, cara, o Léo tá vivendo um bom momento. A gente tentou o Anderson, mas ele sentiu um pouco, pediu para sair. O Zé entrou bem. Então, acho que, cara, óbvio que todo mundo, você espera que todo mundo tenha, que toda equipe tenha os titulares e os reservas, as alternativas à altura. Mas quando o cara tá no momento, eu acho que acima da média, como tá o Léo, um nível de confiança absurdo também, é difícil você ter algum outro jogador que vai também, tecnicamente, pode até estar parecido, mas o fator confiança é um negócio que pesa muito, não é o reserva, até por não estar atuando, ele não vai ter o mesmo nível de confiança, né? Então, acho que essa pergunta já foi respondida na primeira pergunta, né? Barbieri, boa noite. Joel Silva do Lance. Mais uma vez, teve um pênalti desperdiçado aqui do Vasco, né? São 3 pênaltis, 2 que vão para o Vasco, não fizeram falta, mas um acabou fazendo contra o Volta Redonda. Eu até fiz um levantamento sobre o Pedro Raul, ele até tem bons números na carreira, são 11 pênaltis cobrados, 8 convertidos. O Alex Teixeira, eu fiz também um levantamento, também costumou bater pênaltis e fazer. Então, o motivo, o que você atribui a essa perda de pênaltis? Talvez assim uma pressão pelos pênaltis perdidos anteriores, mérito do goleiro, talvez tenha que treinar um pouco mais. Aonde você tem que atacar esse problema e o que você acha, os motivos que fizeram os jogadores perderem 3 pênaltis seguidos? Acredito que, puxando de memória, não lembro disso ter acontecido com nenhum clube. Boa noite, obrigado. Eu vou começar pelo final. Acho que já teve, sim, outros momentos em outros clubes que aconteceu. Eu me lembro de momentos em que o mesmo jogador acabou perdendo algumas cobranças seguidas. 3, ou enfim, mas também acho que não vem ao caso. A gente sempre treina, especialmente em vésperas de jogo, e como a gente tem jogado bastante, a gente tem sempre treinado. O Pedro e o Alex são dois jogadores que sempre estão na lista. Não tem uma explicação fácil para te dar. Se fosse um ponto fácil, a gente já teria resolvido. É claro que incomoda a mim, incomoda a eles principalmente, mas é o que você frisou. Eles têm um histórico de aproveitamento bom recente. Eu não consigo entender por que não aconteceu da gente fazer. Talvez seja mérito do goleiro, talvez um pouco de ansiedade, especialmente o Pedro no segundo por ter pedido um anteriormente. Não acredito que o Alex tenha ficado pressionado por essa perda dos outros 2. Talvez cansaço do último jogo, difícil explicar, não tem uma explicação, mas a gente segue trabalhando. Tem outros jogadores que também sempre treinam, que sempre estão na lista de batedores ali. A gente precisa encontrar alguém que consiga ser um pouquinho mais assertivo. Acho que é isso. Ainda bem que não fizeram falta nas últimas 2 partidas. Nem tinha que falar do pênalti, né? O Alex Teixeira. O Alex Teixeira perdeu o pênalti, né? E como o Barbieri falou, não fez falta, né? Felizmente não fez falta essas penalidades perdidas recentemente, né? Ele destacou o próprio Alex Teixeira e o Pedro Raul, que são caras que têm foi destacado na própria pergunta, né? São caras que tiveram um aproveitamento bom e aí pergunta assim, é uma pergunta que não tem resposta, né? Porque obviamente que a gente se pergunta, né? Caraca, por que perde tanto pênalti, né? Só que não tem resposta. Você põe para bater 2 caras que há um tempo atrás tiveram um aproveitamento bom, que teoricamente estão com a confiança no alto, porque o time vive um bom momento, né? E eles fazem gols ao longo da partida. O Alex Teixeira não, mas o Pedro Raul fez nesse jogo, eu acho que fez no passado também. E acho não, nesse jogo fez, e no passado eu acho que fez também. No anterior também foi Pedro Raul. O anterior foi contra o Flamengo? Pô, agora peço perdão aqui. Vou pedir perdão para o torcedor, mas são caras que estão com nível de confiança alto, não estão com nível de confiança abaixo. Por que perde pênalti? Não sei, a gente treina. O Barbieri falou, especialmente na véspera do jogo a gente treina. E aí no treinamento, certamente os caras devem ter um aproveitamento altíssimo, né? Mas na hora do jogo, é o que ele falou, às vezes diversos fatores. Às vezes
o próprio cansaço, o desgaste do jogo, você sente o peso da perna, enfim, é uma coisa que não tem muita explicação. O que o Barbieri falou, eu acho que é o que ele tem que fazer agora. Ou segue com um cobrador, dá confiança pro cara, vê se o cara tá confiante para bater, ou eles vão seguindo, procura na lista de batedores, vai rodando a lista até encontrar alguém que se firme na posição. Ó, esse cara tá com a confiança muito alta, ele vai seguir batendo até a hora que ele achar que perdeu a confiança e a gente, né, procura outro batedor. Que vai ter muitos, né, se continuar nessa pegada. Brincadeiras à parte, mas é um negócio, uma pergunta que não tem muita resposta, né? Para ser bem sincero, por que perde pênalti? Não sei. O Veiga perdeu 2 pênaltis na decisão ali, num jogo de mata-mata na Copa do Brasil contra o São Paulo, e o Palmeiras foi eliminado. Ele teve chance no jogo com a bola correndo para colocar o Palmeiras numa vantagem que classificaria direto. E na disputa de penalidade ele perdeu de novo. Então, como é que explica? Era o melhor, até então era o melhor cobrador de penalidade do Brasil. 100% de aproveitamento. O que explica isso? Explica, né? Não tem muita explicação. Barbieri, boa noite. Duda Dal Ponte, do Grupo Globo. Essa vitória de hoje deu uma tranquilidade a mais para o Vasco, que agora vai poder empatar com o Flamengo nos 2 jogos. Isso realmente é uma tranquilidade? Vocês vão para o jogo um pouco menos pressionados, sabendo também que venceram o Clássico na primeira fase? Boa noite. Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos 2 confrontos a gente tiver 2 resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso. Na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer 2 grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso, não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É claro que a gente quer ganhar os 2 jogos, mas pensando de uma maneira um pouco maior, um pouco macro, a gente tinha o objetivo de estar disputando decisões, porque ele estar disputando decisões faz parte do crescimento de qualquer equipe, de qualquer elenco, e como a gente está nesse processo ainda de construção, que eu tenho falado bastante, é importante se acostumar a decidir. Claro que a gente quer sempre decidir a nosso favor, mas só de estar na decisão é um ponto positivo e importante. Importante esse destaque que eu acho que eu vou ouvir, essa é a penúltima, né? Vamos ver só mais uma para encerrar. Importante isso que ele falou, né? Porque o Vasco tem a vantagem do empate, né, nos 2 confrontos, mas certamente não vai terminar empatado os 2 confrontos, né? 2 equipes que estão vivendo momentos distintos. O Vasco está vivendo um bom momento, está marcando uma quantidade razoável de gols, e como destacado pelo próprio Barbieri, do outro lado, apesar de uma equipe que não vive um bom momento, é muita qualidade, né? É muita qualidade, então tem que respeitar muito. Do outro lado, um momento de um lapso, assim, o Gabigol e o o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não precisa de um clique de 10 minutos de jogo. Os caras só precisam de um clique de 2 minutos de jogo para fazer uma triangulação e fazer um gol. Os caras só precisam disso. Deu um clique no jogo, pum. E são 2 jogos, hein? São 2 jogos. A chance de acontecer alguma coisa mágica entre os caras é alta, né? Porque eu falei, os caras jogam junto há muito tempo, o entrosamento ele é alto, apesar de fisicamente, taticamente o time não estar bem, eles se conhecem dentro de campo, e a chance de acontecer uma coisa diferente ela é muito alta. Não digo que isso vai acontecer de forma sucessiva, mas em um determinado momento, você pensar que são 2 partidas, isso vai acontecer. Então, para mim, gol vai sair. Agora, como o Barbieri falou, é importante. Mais do que tudo. E aí, de novo, assim, a importância do Barbieri, e eu gosto venho gostando do discurso que ele vem adotando, é de sempre ter o pé no chão, né? Sempre ter o pé no chão. Ele não tá vendendo ilusão para ninguém. Tanto que ele foi questionado das atuações, da atuação da equipe contra o Bangu, foi muito racional, muito pé no chão, e dessa vez, de novo, ele falou, cara, assim, é óbvio que a gente quer ganhar. A gente quer chegar na decisão e que o resultado seja ao nosso favor. Isso é óbvio. Agora, mais do que isso, para esse momento do Vasco, é mais importante estar numa decisão. Porque você começa a se acostumar com esses momentos difíceis, com esses momentos de pressão.
E eu concordo 100% com ele, porque momento de pressão vai acontecer na temporada. Não adianta a gente ficar aqui falando, não, isso não vai acontecer, aí o torcedor fica bravo, tá zicando. Não, isso vai acontecer com 100% das equipes ao longo da temporada. Em dado momento da temporada, vai ficar no momento difícil. Porque sente o cansaço, vai ter jogadores suspensos, pode ter jogadores contundidos. Temporada longa, o time vai estar exausto mentalmente. E as equipes que são campeãs são as equipes que conseguem lidar melhor com esse momento difícil. Que mesmo jogando mal, vence um jogo. Palmeiras do Campeonato Brasileiro foi assim. Chegou ali no mês de julho, se eu não me engano, agosto. Foi agosto, né? Por ali. O time começou a ter uma queda de rendimento, mas mesmo assim ganhava e empatava jogo. Ganhava e empatava jogo. Ganhava e empatava jogo. E aí, com isso, chegou no final da temporada campeão absoluto. Com muita folga, com muita tranquilidade. Agora, o momento de instabilidade, de pressão vai acontecer. A importância de você estar disputando decisões, como disse o Barbieri, é justamente por isso, para você se fortalecer mentalmente. Porque é uma equipe que tem jogadores experientes, tem jogadores que estão acostumados à decisão? Tem. Mas tem muitos jogadores jovens. Isso é uma coisa que ele mesmo ressalta. Nessa partida jogou tantos jogadores da base. Nessa partida jogou tantos jogadores da base. Então tem essa mescla de experiência e juventude. E não é todo mundo que tem essa casca para jogar decisões. Né? E a importância de você já chegar numa semifinal contra o Flamengo é uma decisão muito importante. Óbvio que eles querem passar pelo Flamengo. Agora, mais do que isso, é o fato de estar numa decisão. Acho que foi muito bem na resposta do Maurício Barbieri. Barbieri, boa noite. Lívia Laranjeira, da Globo. Eu vou te pedir licença para sair um pouquinho da análise do jogo, porque a gente vai ter um clássico na segunda-feira, com o Ministério Público avaliando a necessidade ou a possibilidade de sugerir torcida única. O Rio de Janeiro tradicionalmente se manteve como um oásis, com vários outros estados adotando o modelo da torcida única e o Rio ainda conseguindo ter clássicos com o estádio dividido. Queria saber a sua opinião sobre esse tipo de solução para o problema, que é um problema sério das brigas de torcidas, mas como é que você vê essa solução especificamente da torcida única e pensando nos clássicos cariocas, o quanto isso comprometeria o espetáculo, o quanto comprometeria para vocês se eventualmente se adotasse essa medida? Obrigada. É uma pergunta difícil. Olha, eu não tenho a pretensão de ter uma resposta definitiva, porque é um tema complexo, difícil, né? Não é que eu queira ficar em cima do muro, mas é que eu não me julgo com a competência para dizer se é certo ou se é errado, se tem mais benefício do ponto de vista de segurança ou não. Eu acho que quando a gente chega nesse ponto é sinal de que todos nós, eu me coloco incluído no problema, todos nós como sociedade deixamos de fazer alguma coisa importante, deixamos de investir na educação, deixamos, enfim, a coisa degringolar para um lado que é prejudicial para todo mundo. Eu, por princípio, gostaria que as duas torcidas convivessem, eu acho que engrandece o espetáculo, eu acho que é super benéfico. No último jogo mesmo, um amigo tinha me pedido, e eu arrumei o ingresso para ele, ele era flamenguista, a gente estava jogando contra o Flamengo, ele foi com um amigo vascaíno, e ele me mandou um vídeo emocionado, os dois se abraçando depois do jogo, enfim, independente do resultado, os dois felizes por estarem juntos, por terem assistido um espetáculo, eu acho que é o ideal, é o que todo mundo espera, né? Agora, o Ministério Público tem que avaliar a questão da segurança. Eu, de maneira nenhuma, colocaria isso na frente das vidas, ou, enfim, de alguma perda, algum tipo de violência. Barbieri. Isso aqui para encerrar, a gente vai fechar o podcast, porque a gente está com quase 1 hora. Foi perguntado em relação à torcida única, né? Porque o Ministério Público do Rio pode sugerir torcida única nesses jogos entre Vasco e Flamengo. Houveram confusões, né? No jogo recente que teve entre torcedores, e o Ministério pode pedir. E aí o Barbieri, ele foi muito feliz, cara. Assim, eu acho que mais uma vez, tô gostando bastante. Assim, gosto muito, falei que gosto muito do Luiz Castro, veio gostando do tom adotado pelo Barbieri, né? Ele falou, cara, não é que é muretar, mas eu não me acho competente para falar se é certo ou se é errado. Uma coisa que eu concordo com ele 100%, em todos os graus, é que quando você chega nesse ponto de ter uma torcida única, a gente tá falhando como sociedade. E não é só o Ministério Público, não é só a polícia, é todo mundo. É todo mundo. Porque eu vejo, assim,
toda vez que vai ter esse debate sobre torcidas únicas, na maioria das vezes eu só vejo pessoas atacando e dando soluções, cara, soluções que não cabem mais na nossa sociedade. Infelizmente não cabe. Prisão. Não cabe. Prisão não dá. Prisão não dá. Assim, você precisa ter um entendimento muito mais profundo de como é a sociedade brasileira para você. Prisão para quem não dá, cara. Como é que você vai equiparar um crime de uma briga de torcida com um homicídio doloso, um homicídio bárbaro, né? Latrocínio, que é roubo seguido de morte? Como é que você vai equiparar isso? Como é que você vai manter um torcedor preso? Tudo bem, se a torcida matou um cara de uma outra torcida, aí é um homicídio, aí esse cara vai ser preso por homicídio. Mas, cara, uma briga de torcida, uma confusão, é óbvio que é algo muito ruim, não tô falando que não tem que ser algo muito sério. Na Europa, né? Na Europa, assim, a gente sabe que é só você procurar. Só você procurar. Procura sobre os hooligans. O que é os hooligans, né? Procura o que eram os hooligans. E tem muito hooligans, se alguém pode dizer assim, espalhado pela Europa, né? E os caras fazem confusão, mas se você vai nas principais ligas hoje, os caras fazem confusão, os caras estão lá. Os caras, quando vai ter jogo de Champions League, às vezes os caras viajam para fazer bagunça no país dos outros. Porque ali ele não vai ser preso, né? Ali é onde ele talvez não vai ser preso, dependendo do que ele fizer. Ele é um imigrante, né? Ele não vai tomar uma multa pesada, ele não vai ser preso, não vai ficar proibido de ir pro estádio. Aí talvez ele faça uma confusão no outro país, mas no país dele ele não faz. Porque o único jeito de você acabar com essas confusões é você tendo punições severas para esse tipo de comportamento desse torcedor. Agora, dá para fazer isso no Brasil? É isso que eu falo. Assim, quando 100% das discussões esportivas, a galera usa o futebol inglês como parâmetro. Porque na Inglaterra, cara, assim, não precisa não precisa ir muito além para você entender que há uma discrepância absurda entre as duas sociedades. Não só pelo tamanho da população, não só pela questão da educação, da saúde pública, da segurança pública, e por aí vai. Eu estou listando pouquíssimos pontos. E nesses pouquíssimos pontos, a diferença é brutal entre as duas sociedades, então não adianta você usar como parâmetro a sociedade inglesa. É a mesma coisa, assim, eu lembro há muito tempo atrás, quando se estudava o problema da água no Nordeste, algum ex-presidente, eu não lembro quem foi, isso há muito tempo atrás, algum ex-presidente, ele chamou um especialista de Israel, porque Israel tem o deserto deles lá, né? Chamou um especialista de Israel para ajudar a estudar o problema da água, como isso poderia ser sanado. Como é que o cara vai conseguir ajudar, cara? Como é que o cara vai conseguir? Porque Israel tirava a água do mar, né? Israel tirava a água do mar, dessalinizava e essa água era usada para irrigação. Cara, o Nordeste, cara, você pode tirar a água do mar no litoral, mas a parte seca é no interior. O cara vai fazer, o cara chega lá e fala, o que vocês querem que eu faça aqui? Não tem como ajudar, cara. Israel tirou água, Israel é um país litorâneo. A gente tira a água do mar, dessaliniza e pronto. E aqui, como é que vai fazer? Então, a gente pode fazer a mesma coisa. Só que vocês vão ter que ter, né, um sistema de distribuição de água até as áreas do interior. É possível fazer toda essa estrutura? Enfim, por isso que eu estou falando. Você contratar um especialista de outro país para solucionar o problema do Brasil, que tem as suas particularidades, isso eu estou falando só do problema da água no Nordeste, hein? Imagina um problema de social que tem um nível de profundidade absurdo. Por isso que eu falo, a questão do torcedor no estádio não é só prisão, punição severa. Não adianta, você vai num país como a Inglaterra, se você, por exemplo, tô na Inglaterra, você faz uma... Você tá de bicicleta, você pedala numa área proibida. Os caras te dão uma multa e essa multa vai na sua identidade. A multa vai para a identidade. No Brasil não existe isso. Existe multa para o RG, para o CPF? Não existe no Brasil. Então como é que você vai dar? Vamos dar uma multa severa, né? Não tem como. Você vai dar como? Não existe dívida, né? Existe dívida, você suja o seu nome. Agora no Brasil não existe essa multa.
se você dirige um carro, a multa vai para o documento do carro. A multa não vai para o seu CPF. Vai para o seu CPF, obviamente, porque você está cadastrado, está registrado como dono do veículo, né? Mas com você como pessoa física, andando na rua, vou cagar no... Peço perdão aqui, tá? Pelo exemplo muito infeliz. Vou cagar no meio da rua. Aí o policial, olha, você vai ser multado. Isso não existe, cara. Você pode ser preso e ficar por algumas horas preso por atentado ao pudor. É isso que você pode fazer. Agora, não existe multa. O cara podia chegar, tá, você vai ficar zoando, então você vai tomar uma multa de R$2.000, vai ficar no seu nome. Daqui a alguns dias chega lá no seu endereço. Isso não existe no Brasil. Como é que você vai fazer um negócio desse tamanho? Né? Então, assim, a gente precisa ter um entendimento que a nossa sociedade ela é muito diferente da inglesa. Uma coisa eu concordo. Ah, qual que é a resposta? Eu não tenho resposta. Esse é o ponto. Eu estou no mesmo barco que o Barbieri. Não me acho competente para falar e dar uma resposta, uma solução para esses problemas. Eu só não acho que adianta falar a polícia é incompetente, o Ministério Público é incompetente. Isso tudo a gente já sabe. E eles sabem também. Esse é o atestado da incompetência. Eles sabem disso. Não adianta a gente ficar falando que os caras são incompetentes. Não, eles sabem disso. Eles sabem disso, por isso que não fazem. Agora, você tem que sugerir uma solução. Qual que é a solução? Eu não sei. Eu acho que essa troca, essas conversas de alto nível entre torcida, primeiramente partindo de presidentes de clube. Depois pode vir de torcidas juntos, né? De tentar se unir. Agora, a gente tenta ter falando em São Paulo agora, a gente vira e mexe debatendo sobre a questão da torcida única em São Paulo. Rolou esse acordo entre o Palmeiras e o São Paulo, do Palmeiras ir lá jogar no Morumbi e do São Paulo jogar no Allianz Parque. Cara, a Mancha Verde, a Mancha Alviverde, a principal organizada do Palmeiras, soltou uma nota falando um monte de coisa ali, né? De que isso é um desrespeito com a Sociedade Esportiva Palmeiras, de oferecer a nossa casa por uma equipe que tentou tomar o nosso estádio, né? Assim, são pessoas que nem conhecem o contexto, nem viveram aquele período, né? Eu não vou nem falar sobre isso, eu não vou entrar nesse detalhe, mas são pessoas que não viveram aquele período, não conhecem o contexto da época, não sabem a situação que aconteceu, mas usam isso como argumento, como munição para... Eles são os nossos inimigos, né? Aí o Ministério Público, olha, isso é uma delícia para eles. Aqui, ó, a Mancha Alviverde fala que o São Paulo é inimigo sem condições de ter torcida única, né? Então vai continuar sem torcida única. Porque a principal organizada de uma equipe não é capaz, né? Não é capaz de... Fomos à casa deles, vamos recebê-los também. Gosto disso? Não gosto. Isso aqui eu não gosto. Não vou falar que eu concordo porque eu não concordo. Agora, se eles receberam a gente vai receber também. E assim a gente vai tentar ter uma torcida mista num futuro próximo, né? Não, com esse discursinho de ódio. Inimigo. Cara, isso pra mim é uma das coisas mais bizarras que eu vi recentemente no esporte. Falar que o São Paulo é inimigo, cara. Pô, né? Como se fosse uma guerra, né? Assim, o tom eu não vou nem ler a nota, eu nem vou me dar o trabalho de mostrar a nota aqui, porque eu acho que de um tom absolutamente infeliz. Mas parece cara, assim, parece uma nota de um país que está em guerra com o outro, sabe? Sabe que as pessoas não têm noção do que é guerra, né? Agora, a guerra na Ucrânia você viu, né? Se você tem problema com inflação até hoje, né? Preço está caro, que não sei o que, muita inflação. A guerra da Ucrânia causou isso, tá? Gente matando gente, né? Mas o pessoal acha que isso é legal, o pessoal acha que isso é bacana, é divertido, é folclórico, né? E usa isso num contexto esportivo, né? De uma forma muito infeliz, na minha opinião. Mas enfim, cara, assim, aí é o que eu falei, aí o Ministério Público olha para isso e fala: que delícia, vocês facilitaram o meu trabalho, eu não vou nem me dar o trabalho de avaliar mais nada, nenhuma medida de segurança, nenhuma sugestão de segurança. Porque nessa nota da organizada Mancha Alviverde, os caras falam declaradamente que o São Paulo é inimigo. Ou seja, inimigos, eles vão se digladiar até a morte, né? Então, pra gente, segue desse mesmo jeito. Por isso que eu acho... eu acho que é uma coisa que... Por isso que eu falei, primeiro, tem que partir do nível profissional dos presidentes dos clubes.
que aí, obviamente, assim, com o Palmeiras é mais complicado, porque a presidente do Palmeiras, assim como aconteceu no período do Paulo Nobre, é rachada com a Mancha Alviverde. Mas o do Corinthians tem um apelo, a do São Paulo pode ter um apelo também, de, ó, gente, vamos, né, fazer um bem bolado, a gente está tentando fazer um negócio legal para todo mundo, para vocês poderem ir torcer na casa do adversário em dia de clássico, né? Apelar pro racional, por mais que você não queira, você pode achar que é seu inimigo, mas vai pelo lado racional, pelo lado civilizado, né? Pelo amor de Deus, né? Agora sim, né? Esse tipo de nota, né? Num jogo que, sim, os caras não receberam, não teve confusão, o mínimo que a gente pode fazer é recebê-los. Não há uma troca, né? Infelizmente, lamentavelmente não há uma troca, né? Enfim, é o que eu falo, é um assunto muito mais profundo, muito mais delicado, muito mais amplo. Acho que o Barbieri foi bem. E com isso eu finalizo aqui o podcast de hoje, dessa forma reflexiva. O convite aberto para vocês, né? Daria até para ouvir a coletiva inteira do Barbieri se a gente não ficasse falando tanto aqui. Mas não tem jeito, a gente entra no assunto, começa a refletir sobre o assunto e não tem jeito. E aí não tem jeito. E aí vai tempo. E senta que lá vem história. E por hoje eu finalizo, tá? Então vai lá, Vasco TV, visita lá o canal do Vasco. Tem muito mais conteúdo, tá? Tem muito, não é só coletiva, não. Tem muito mais conteúdo. Deixa o like no vídeo se você gostar. Assiste a coletiva na íntegra, na velocidade normal. Né? E dá uma moral pro seu clube, dá uma moral pro. Se você é simpatizante, dá uma moral também. E é isso, gente. Por hoje eu finalizo. Valeu demais. Forte abraço para todo mundo. E amanhã a gente tá de volta para ver, né, a apresentação do Marcelo. A gente vai ver aqui, vamos ver os vídeos, vamos se emocionar e tamo junto, tá? Por hoje encerro, valeu demais, forte abraço e até amanhã. Tchau.